Olá, bom dia. Estava aqui fazendo meu devocional e decidi compartilhar uma palavra com vocês, que está em João 9, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Ao passar, viu Jesus um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus discípulos, para que ele nascesse cego? É interessante que não acho que eles pararam ali para perguntar, né, sobre esse mendigo, sobre esse cego que estava ali pedindo, provavelmente, né, porque na época de Jesus os cegos eles não tinham condições de trabalhar, né? Eles eram quase que marginalizados. Eles não tinham vez na sociedade. Então, provavelmente ele estava ali fazendo, né, pedindo, e Jesus o avista. E também não acho que Jesus falou assim: olha, aquele cego ali, tá vendo? Não. Eu acho que Jesus o avistou e foi até eles. E os discípulos fazem esta pergunta, né? Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? E eu tenho para mim, né, conjecturando aqui, que aquele mendigo ouviu, né, essas palavras dos discípulos. E também eu acho que ele ouvia isso quase que diariamente. Sabe, além de o cego ser cego, ele ainda fica ouvindo esse tipo de coisa. Fora as outras coisas, né? Porque uma pessoa que é marginalizada, uma pessoa que fica ali pedindo, geralmente ela não tem muita voz, né? Mas olha só que interessante, né? Jesus o vê. Ele não vê Jesus, ele não tem condições alguma de ver Jesus, né? Mas Jesus o vê. Isso é o que importa, isso é o que é interessante. Mas eu fico imaginando como estava a alma deste homem, ouvindo algumas coisas que as pessoas falavam. As pessoas, elas às vezes falam as coisas e não pensam nas consequências, no impacto que pode gerar na vida do outro ser humano. Então esse homem, ele era cego de nascença. Há quanto tempo ele não ouvia esse tipo de coisa? Fora outras, né, menosprezando a vida dele, né, já que ele não tinha condições alguma de se destacar na sociedade como uma pessoa íntegra de verdade. Mas Jesus o vê. E a resposta de Jesus para os discípulos é a seguinte: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha só, Jesus nem tinha vindo ainda, e este homem ainda nem tinha começado, né, o seu ministério, e este homem já estava ali como instrumento dele, para que ele o usasse, para que ele fosse instrumento dele, instrumento de Jesus, para manifestar a glória dele. E o que Jesus faz? Jesus vai, cospe ali no chão, faz um barrinho, um lodo, né, ali, enfim, água com saliva, com terra, e joga no olho, coloca no olho deste homem. Só que Jesus, ele é fantástico. Ele não cura só e apenas o físico. Ele vai fazendo com que a gente também seja curado interiormente. E aí o que ele fala para este homem, né? Vai até o tanque de Siloé e se lava. E ele foi ali até o tanque de Siloé. Eu creio que Jesus fez isso para que de fato ele fosse pensando em algumas questões, né? E a alma dele fosse sendo lavada, né? Ah, mas agora eu vou enxergar, agora eu vou ser gente de verdade, né? Jesus me encontrou, né? Jesus me viu ali na minha insignificância. Nada disso está na Bíblia. Isso é eu conjecturando aqui com vocês, né? Mas pensem aí com vocês. Será que não seria bem assim mesmo? Agora eu vou ser uma pessoa de verdade. Imagina, desde a infância, né, de nascença, esse homem nunca enxergou. E após um tempo, com certeza, este homem ouviu coisas ali que machucam, né, ao longo da sua vida. E aí Jesus dá esse tempo para ele ir, se lavar e ele voltar a enxergar, né? Então ele vai, lava os olhos dele. Jesus fala para ele no versículo 7. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé. E ele vai ali, ele faz, né, a limpeza, lava.
Só que os vizinhos dele depois perguntam para ele, né? Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram. Tinham visto mendigando. É só um mendigo, né? É meu vizinho, mas é mendigo. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Perguntam uns para os outros, né? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não apenas se parece, mas é ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então eles ali falavam como se ele ainda não enxergasse, ou como se ele não ouvisse, né? Ué, falavam entre eles, né? Ué, esse daí não é aquele que não enxergava? Outros diziam, parece. Ele falava, não, sou eu mesmo, eu mesmo. Então, aí perguntaram para ele, como foram abertos os teus olhos? Interrogando ele. Aquelas pessoas não queriam saber como que ele estava, né? Como que ele se sentia. Ó, interrogando ele. Olha que loucura. Muitas vezes as pessoas fazem coisas boas, né? E é Jesus. E é Jesus, olha que incrível! É Jesus que fez na vida dele. Mas as pessoas, além de não acreditar, queria tirar o crédito, né? Queria desacreditar as outras pessoas de que isso de fato tinha acontecido. E aí ele fala ali, né, que um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Simples assim, simples. Olha o milagre que aconteceu na vida desse homem. Jesus o avistou de longe. Mais uma vez ali, a alma dele foi magoada, né, com aquele comentário dos discípulos. Quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus afirma categoricamente, nem ele nem seus pais. Isso não é obra de pecado. Isso aí aconteceu para que a minha glória fosse manifestada na vida dele. E ele dá testemunho de Jesus, olha que incrível. Mas, eles lhe perguntam, onde está esse homem? E o que ele fala? Eu não sei. Gente, como assim Jesus chega na vida dele? Jesus o avista, chega, faz uma obra maravilhosa. E ele não vai atrás de Jesus. Ele simplesmente diz, eu não sei. Precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado para que a gente não perca a essência que é Cristo na nossa vida. E quando as pessoas perguntarem, cadê Jesus na sua vida? Não sei. Não sei. Uma vez eu perdi Jesus. Eu me perdi de Jesus, na verdade, né? Caminhando ali com ele, infelizmente os meus olhos foram atraídos para outras questões e eu acabei me perdendo dele. Eu demorei para entender que Jesus, na verdade, já não estava mais comigo, que eu já tinha perdido, né? Que ele já não fazia mais parte, né, da minha vida. É triste, sabe? É triste porque Jesus já tinha feito tanta coisa na minha vida. E o pior de tudo não é isso, não é o que Jesus já tinha feito. É o que ele estava, o que ele poderia fazer ainda na minha vida. E que glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele continua a boa obra na minha vida. É a eternidade. Precisamos tomar cuidado com a eternidade. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, da vida desses que ouvem aqui, porque a eternidade é nosso bem mais precioso. Precisamos tomar cuidado com a nossa eternidade. Quando as pessoas perguntarem, cadê Jesus? E você procurar Jesus na sua vida, ou melhor, nem vai ser necessário procurar, porque você vai falar, Jesus está ao meu lado. Jesus está me impulsionando. Jesus está aqui comigo. Ele está de mãos dadas comigo. Eu estou de mãos dadas com Ele. E juntos iremos para a eternidade. Jesus fez uma coisa excelente, maravilhosa, miraculosa na vida deste homem. Mas aqueles, os fariseus,
E tantos vizinhos também deste homem, né, queriam interrogá-lo, né? Interrogaram primeiro o cego, mas queriam pegar Jesus, né? No versículo 13, diz o seguinte: levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado e Jesus havia misturado terra com saliva, aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, de novo, né? Ele colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos e agora eu lavei e agora vejo. E alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha que loucura. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Falavam de Jesus, acerca de Jesus. Esse dia saiu uma matéria, né, no jornal, dizendo que pais que estavam educando seus filhos, né, e com qualidade em casa, com boa qualidade em casa, foram multados. E foi preso também por 50 dias, se não me engano. Não estou muito a par da notícia, mas eu só estou falando que aquilo que a gente deveria ter repulsa, as pessoas estão aplaudindo, dizendo: não, isso é correto. E aquilo que a gente deveria aceitar, infelizmente não estamos aceitando. A sociedade não está aceitando, né? Não devemos nos colocar diante disso, mas a sociedade não está aceitando. E é triste porque você está vendo, nós conseguimos ver muitas inversão de valores, né? Não é de hoje. A gente pega a Bíblia aí, mais de 2000 anos atrás, muito mais, né? Os evangelhos, mais de 2000 anos atrás. O Velho Testamento aí, mais de 3.000 anos. E a gente percebe que não é de hoje que isso acontece. Mas a gente precisa ter uma mentalidade de Cristo para que a gente entenda o que é correto e o que não é. Muitas vezes está muito claro na nossa visão o que é certo. E ainda assim a gente se deixa levar pela massa que diz: não, é errado, é errado, é errado. Tomemos cuidado, né? Muito cuidado. Investigar o quê? Interrogar o quê? Há coisas que não é necessário investigar nem interrogar. Apenas aceitar o que está acontecendo. Jesus é o nosso guia, Jesus é maravilhoso. É Ele que nos dá a abundância de dias. Jesus já fez a parte dele, Ele já se entregou na cruz por amor a nós, para que possamos herdar a eternidade, para que possamos viver com Ele na eternidade. Louvado seja o Senhor. Então, cuidado, pense com seus próprios pensamentos, não com os pensamentos dos outros. Avalie aquilo que é colocado diante de você. Não é porque todos estão falando, não é porque a mídia está falando, não é porque a minha família está me dizendo que eu tenho que fazer, que de fato é isso. Avalie primeiro, veja primeiro se realmente é correto, o que está trazendo a você, né? O que isso leva, para onde leva você. Então faça uma avaliação correta, pense com seus próprios pensamentos. Deus nos deu uma massa cinzenta que a gente quase nem usa tanto, né? Dizem que a gente usa 3% apenas do nosso cérebro. Então a gente precisa pensar com os nossos próprios pensamentos, fazer as nossas próprias conclusões, né? Fazer as nossas próprias ações, tomadas de decisões. É isso. Precisamos pensar, precisamos avaliar, precisamos entender o que de fato é certo e o que é correto. Vamos fazer sempre o que é correto? Não. Estamos em santidade, né? Todos os dias estamos aprendendo algo novo. Mas a gente precisa procurar o que Deus tem requisitado, né? O que Deus tem querido de mim. O que Ele tem me pedido, o que Ele quer que eu faça. Né? O que a sociedade está dizendo, o que as pessoas estão falando. Será que importa o que a massa está falando? Será que a gente não tem que ir ao contrário daquilo que estão dizendo? Oh Deus, me dá uma mente renovada, Senhor, assim como Paulo disse, renova minha mente.
Somos falhos, então precisamos fazer boas avaliações, especialmente com respeito a Ti, especialmente pensando em Ti, pensando no que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Se você chegou até aqui, feche seus olhos, vou fazer uma oração para você. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor é comigo, mas também é com esses que estão ouvindo agora. Que a Tua presença grandiosa esteja sobre a vida de cada um. E ainda que as pessoas digam que o que fazemos é errado, o que fazemos que estamos alienados, se estivermos na Tua presença, Pai, nada vai, Senhor Jesus, nos impedir de chegar, Senhor Jesus, até onde o Senhor quer. Que toda angústia de alma, Senhor Jesus, seja lançada fora e que o Teu poder, Senhor Jesus, possa se aperfeiçoar em mim. Papai querido, eu não quero pensar, grandioso Deus, como todos pensam, mas eu quero os Teus pensamentos, que assim seja, Senhor Jesus, com todos que querem, Senhor Jesus, mudança de vida, que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Louvado seja o Teu nome santo. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco. Se você se sentiu tocado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você ouvir e ver esse vídeo, deixe o seu amém. Deus abençoe.